Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos pôr de pé. Vamos fazer uma leitura. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Depois nós vamos ler Isaías 44. Abacuque 3:2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Agora Isaías 44, o verso 3, 4 e 5. Diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Pode tomar seu assento. Queridos, essas duas passagens que eu li, elas tratam de um mesmo assunto: avivamento. A primeira passagem que eu li em Abacuque é uma oração de Abacuque, em forma de cântico. É lindo. Eu acho até que na terça-feira que vem eu vou falar de Abacuque, porque Abacuque é tremendo. No capítulo 2, Deus diz para Abacuque: chega, não quero mais ouvir você falar. Aí no capítulo 3, Abacuque que queria falar, mas Deus disse que ele não podia falar, Abacuque decide cantar. É a mesma coisa, né? Mas de um jeito diferente. Aí ele vai cantar. O capítulo 3 de Abacuque é Abacuque cantando. E aí, você pode ler o 3:1, está lá, oração de Abacuque em forma de canto. E aí, a oração dele é: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele queria que o Senhor avivasse a obra que era do Senhor no meio dos anos. Isso mostra que Abacuque conhecia um padrão bíblico. Deus, no meio dos anos, à medida que os séculos passam, o Senhor aviva a sua obra. O avivamento, baseado agora no segundo texto que lemos aí, Isaías 44, 3, 5, o avivamento ele não é uma obra produzida por homem, né? E a gente acha que é. Então, a gente acha que se pegar o microfone e der uns duplo mortal carpado aí, a gente está produzindo avivamento. Quem produz o avivamento é Deus. O avivamento vem dele, ele é a fonte do avivamento. Deus, ele é soberano nisso. Então, se quem produz o avivamento é Deus, o avivamento não respeita a agenda humana. Então a gente não pode marcar uma hora para o avivamento. Por quê? Porque se o avivamento não é produzido por mim, e o avivamento é produzido por Deus, quem aviva é Deus, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mas a igreja tem como preparar o caminho para o avivamento. Como que uma igreja prepara o caminho para o avivamento? Através do jejum, amém, né? Através da oração, amém de novo. E através da palavra, amém de novo. Então eu posso dizer, é o que eu tenho dito para o Senhor: a gente está aqui fazendo a nossa parte, tu é soberano, mas a gente está aqui preparando. Quando tu quiser, derrama o avivamento. O avivamento, gente, não é fruto de missões, nem de evangelismo. Mas missões e evangelismo são fruto do avivamento. Então uma igreja não é porque evangeliza e tem missão que vai ser avivada. Mas uma igreja avivada tem evangelismo e missão. Ou seja, o avivamento é o sol que produz calor para todos os ministérios dentro de uma igreja. Inclusive evangelização, missão. Porque se você está avivado, você vai querer compartilhar de Jesus, né?
Então, quando eu me refiro aqui a missões e evangelismo, eu não estou falando do ministério de missão e evangelismo. Eu estou falando do ministério da reconciliação, que todos nós que aceitamos Jesus temos. Está lá em 2 Coríntios 6. Então, todos nós temos esse fogo que queima. Quanto mais recebemos do Senhor, mais temos. Então, o verdadeiro avivamento, ele é produzido por jejum, oração e palavra, né? Esses dias, lendo, não sei, um autor, eu me deparei com uma frase que eu achei interessantíssima. Ele dizia assim, que o culto de libertação é o da terça. Esse é o culto de libertação. Não é o que a gente promove um monte de coisas. Não é um congresso. O culto de libertação é da terça. Por quê? Porque na terça é palavra pura. Nada além de palavra. Então o que produz, queridos, o avivamento, né, é o Senhor através de um caminho preparado por jejum, oração e palavra. Então nós estamos aqui, quem está na campanha, diga amém. Vocês estão em jejum. Quem estava aqui na oração, diga amém. Amém. E o que nós estamos fazendo aqui agora? Palavra. Amém de novo? Então a gente está correndo um sério risco do Senhor derramar sobre nós um grande avivamento. Quando Ele quiser. Mas eu estou como Abacuque, apressa-te. Apressa-te. Isso eu posso pedir. Amém? Quando a gente olha para o avivamento, a gente vê histórias, inclusive já usei muitas delas aqui, mas a gente vê histórias de avivamento ao longo dos séculos, que nos fortalece muito. Então, por exemplo, a gente vê lá no século XVIII, né, quando a Inglaterra estava com as suas igrejas vazias, seus templos vazios, e houve uma proliferação dos bares, e aí a Inglaterra se afundou no alcoolismo. Estou falando da Inglaterra inteira, era uma coisa de doido. E um jovem daquele, aliás, 2 jovens, decidiram fazer uma reunião do quê? De jejum, oração e palavra. E eles conversaram entre eles e começaram numa universidade em Oxford a se reunir semanalmente para quê? Para jejuarem, orarem e palavra. E ao se depararem com Abacuque 3:2, pediram esse avivamento para a Inglaterra. E choraram 1 ano em oração, em palavra e em jejum, pedindo que o Senhor mandasse. E o Senhor respondeu. Quem eram esses 2 jovens? John Wesley e o George Whitefield. São simplesmente os camaradas que ganharam o velho mundo para Jesus no século XVIII. Porque Deus quer derramar o seu avivamento, porém quer usar canais que estejam limpos e preparados para viverem aquilo que Deus tem para a nossa geração. Então observe, quando a gente lembra de John Wesley, por exemplo, a gente não lembra de nada do que ele possuía, nem de nada que ele teve, nem das coisas que ele fez nessa terra, mas lembra que ele pregava e as pessoas aceitavam Jesus. Você entra dentro das igrejas em Oxford e tem imagens, pinturas de John Wesley, e ele pegava um cavalo e colocava numa carroça, arriava na carroça, é isso não? Arriava na carroça, é isso, pastor? Bom, colocava o cavalo na carroça e ele ia para dentro daquela Inglaterra e chegava lá, parava a carroça no meio da lama, subia em cima da carroça de pé e pregava. Tem umas imagens assim, pinturas dele com a mão estendida de cima de uma carroça e o povo de joelho na lama, aceitando Jesus. Por quê? Porque o avivamento queima. Porque o avivamento produz em nós algo para que mude a nossa geração, para que ao sairmos desse mundo levados para a glória, a gente deixe aqui um legado para o Senhor. Amém até aqui? Aí você pode falar assim, pastor, mas isso aí são os avivamentos lá do século XVIII. Já citei nesse púlpito também, mas não me custa nada citar o avivamento em 1989 da Romênia. Né? Não sei se alguém lembra quando eu citei isso, já faz uns anos atrás, quando em 1989 o presidente da Romênia decidiu banir o cristianismo da Romênia e começou a oprimir os crentes, e numa cidade ele mandou o seu exército ir e derrubar a igreja, matar o pastor. E um dos
jovens que ouviu isso, saiu correndo em disparada, né, por dentro do mato, ultrapassou o exército e chegou na porta da igreja com 80 velas. E tinha lá 80 irmãos. E eles se reuniram ao redor da igreja e acenderam as velas. E quando o exército chegou, tinha lá 80 pessoas ao redor da igreja, com 80 velas acesas, gritando: Deus vive, Deus vive, Deus vive, Deus vive. Sabe o que aconteceu com esse povo? Foram metralhados. Um deles, o jovem que correu com um pacote de vela, tomou um tiro na perna. E a televisão da Romênia fez uma entrevista com ele ainda no hospital. E ele disse, e o repórter perguntou: você se arrependeu do que você fez? E ele disse: de jeito nenhum, eu acendi a primeira vela. Estou muito orgulhoso, Deus vive. E tinha uma menina assembleiana que viu essa reportagem na TV e fez um movimento na Romênia, de modos que 2 semanas depois, 100 mil pessoas estavam na praça da capital da Romênia, 100 mil pessoas gritando: Deus vive, Deus vive, Deus vive. O presidente da Romênia saiu da presidência. E a Romênia hoje é um país livre para o evangelho. Porque um menino pegou um pacote de vela para acender, iluminando a igreja, dizendo: Deus vive, Deus vive, Deus vive. Isso é avivamento. E aí você fala assim: 1989, lá 1989. Mas gente, há 2 anos atrás, aqui na Bolívia, quando o Evo Morales decidiu que não queria mais ter cristianismo, todos os crentes foram para a rua da Bolívia, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E foi uma pressão tão grande que o Evo Morales falou assim: quer saber de uma coisa? Deixa esses crentes para lá, deixa ter cristianismo, deixa eles fazer os cultos dele, larga isso para lá. Só 2 anos atrás. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então eu acredito num povo que pode fazer a diferença na cidade de Londrina. Mas esse povo não precisa ser muita gente, mas tem que ser um povo que jejua, um povo que ora e um povo que ama a palavra. Você não citou como eu estou falando, é contigo mesmo. Jesus quer ter um negócio contigo aí além do que você está vivendo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Isso é o avivamento. Então, quando a gente olha aqui para esse texto de Isaías, a gente vai observar algumas coisas. Vou até pedir para o Rafa pôr ali o Isaías 44:3, Rafa. E deixa ali o 3, depois a gente vai seguindo. Observe que existe uma promessa. Quem está falando aí? É Deus. O que o Senhor diz? Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Gente, quem está falando isso é Deus. Então, quem promete não é o pastor Tarciano. Quem promete não é o Ministério Restauração. Quem promete não é homem. Quem promete é Deus. Eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quem está falando isso? Deus. Então, se é Deus que está falando, não existe, amados irmãos, imperadores, generais, ditadores, presidentes que possam impedir isso. Por quê, pastor? Porque a igreja do Senhor, ela é indestrutível. Deus criou a sua igreja. A sua igreja está na porta do inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? É um carimbo de indestrutível. Nada vai prevalecer, nenhuma hoste do inferno prevalece contra uma igreja. Agora, que igreja é essa, gente? Uma igreja que jejua, uma igreja que ora e uma igreja que ama a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então a promessa, observe a promessa, é abundante. Derramarei rios, bênção, é muita coisa. Por quê? Porque quem está prometendo é Deus. O derramar é abundante. A gente que gosta de limitar Deus à nossa experiência. A gente acha que Deus é do tamanho daquilo que a gente acha que é.
Você realmente acha que Deus é do tamanhozinho que você acha que Ele é? Querido, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é demais. Eu li uns anos atrás, eu não sei se eu comentei aqui ou numa escola dominical, mas eu li uns anos atrás uma reportagem que saiu da NASA, né, que se você entrar dentro de um veículo e viajar na velocidade da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo, essa é a velocidade da luz, a NASA disse que você chega no final do universo. Em quanto tempo? 92 bilhões de anos. Se você entrar numa aeronave aqui e viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você vai chegar no final do universo em 92 bilhões de anos. Deus criou o universo, logo Deus é maior que o universo. Então você acha que Deus é desse tamanhozinho que você acha que é? Deus é muito grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, a promessa dele é muito maior para a sua vida do que você acha que é. Isso é tão verdade que a gente acha que do jeito que a gente está aqui, crente, do jeito que a gente tá bom, chegamos no limite. Querido, só se for no seu, porque Deus tem algo muito maior para nós, algo muito maior para a sua vida, algo que você ainda nunca nem viveu, porque Deus é maior, a promessa dele é desse jeito, porque Deus, diz lá o texto em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo. A glória é todo dele. Então ele quer nos dar mais. Eu já falei aqui também, hoje eu estou meio repetitivo, é que essas coisas estão queimando no meu coração esses dias. Depois vocês fazem cara para mim assim, ó, não, isso aí eu já ouvi. Se eu não ouviu, vai ouvindo aí. Mas quem não lembra da história do Moody? Esses dias atrás estava lendo de novo a história do Moody, pelo amor de Deus. Então, a história do Moody é do século XIX, a mãe dele teve 9 filhos, ele foi o 5º, e quando a mãe dele teve o 8º e o 9º, porque foi grávida de gêmeos, imagina, 7 filhos, a última gestação grávida de gêmeos. Teve 9, o marido morreu. Moody, escrevendo, disse que com 39 anos, a mãe dele tinha a aparência de uma mulher de mais de 70, com 39. Porque ele disse que era, mas ela sempre disse para os meninos, Deus existe, Deus sabe todas as coisas. E Moody se revoltou com aquilo. E ele foi para Nova York e foi trabalhar numa sapataria. E entrou dentro da sapataria o Gimbel, né, que era um professor da escola dominical. E chamou ele para ir numa escola dominical. E ele disse, eu não coloco o pé. E esse Gimbel levou o mesmo sapato para ele arrumar todas as semanas. Ele pegava uma tesoura, cortava o sapato e levava para ele. Arruma o sapato para mim. Ele dizia, mas eu arrumei semana passada. Não, mas aconteceu alguma coisa, arruma de novo. Rapaz, vamos para a igreja comigo? Ele dizia, nunca. Ia embora, chegava em casa, o Gimbel pegava, arrancava a sola com a mão, levava lá, arruma o sapato para mim. Rapaz, vamos para a igreja comigo. Voltar, não vou de jeito nenhum, levava para casa de novo, ele esgarçava o sapato, levava na outra semana para ele, até que o Moody disse para ele, tá, eu vou num culto lá então. E ele foi no culto. Mas olha o que Deus faz, gente. Olha o que Deus faz, eu quero viver isso, quero que você viva comigo. Olha o que Deus faz, ele foi no culto, quando ele chegou no culto, o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue nas suas mãos. O Moody olhou e falou, o quê? Eu quero ser esse cara. Veio para frente chorando, entregou a vida para Jesus, e ele escreve na biografia dele que todos os dias, de dia e de noite, ele pedia para ser o homem que o mundo ainda não tinha visto, um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. E ele diz que um dia ele saiu de casa para ir para a sapataria, quando ele tinha saído 100 metros na calçada, ele disse que o Espírito Santo caiu sobre ele. Ele voltou para casa, ele caiu no chão da sala e ele escreve dizendo que o corpo dele
Ele tinha a impressão que o corpo dele tomava choques elétricos da glória de Deus que caiu sobre ele. Quando ele levantou da sala, nunca mais ele foi a mesma pessoa e nunca mais os Estados Unidos foi o mesmo. Ele ganhou, sem internet, sem rádio, no século XIX, 500 mil de almas para Jesus. 500 mil de almas para Jesus. Vindo de uma família miserável, de uma família sem condição nenhuma, de uma família com tragédia, mas ele queria ser um homem que mudasse a sua geração. Gente, Deus está atrás desse tipo de gente. Gente que jejua, gente que ora e gente que ama a palavra de Deus. Sei não, acho que é contigo que Jesus está falando. Então a primeira coisa é uma promessa. A segunda coisa, ainda nesse versículo, observe que é uma necessidade. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Por que necessidade? Observe, o Espírito Santo tem muitos símbolos. Pode ser chamado de vento, de fogo, de azeite, de pomba. Mas aqui, o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo aqui é a água. Por quê? Por que o Espírito Santo aqui é água? Por dois motivos. Primeiro, porque sem água não tem vida. Então, você não precisa conhecer nada de agricultura, assim como eu, que não conheço, mas você não precisa conhecer muito de agricultura para saber que a terra pode ser boa, que a semente pode ser boa, que os insumos podem ser bons, mas se não tiver água, acabou. Não vai crescer, não vai produzir. Então, a gente sabe que a água tem isso. Então, o que adianta? É a mesma coisa uma igreja. A gente pode ter a melhor estrutura, meu Deus, que som, parede, ar. A gente pode ter os melhores templos, a melhor estrutura, a melhor tecnologia, os melhores músicos. Mas se não tiver o Espírito Santo, é sino que tine, é lata vazia. É a mesma lógica. Da mesma forma que sem água não tem vida, também a água serve para quê, gente? Para nos lavar, para nos purificar, né? Então, muitas coisas que nos impedem, porque a gente não se deixa ser lavado. A gente ama o versículo lá de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, é rapidinho, mas vem na ponta da língua, né? Olha como a gente gosta disso. Vamos juntos? Se Deus é por nós... Mais uma vez, se Deus é por nós, glória a Deus. Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não, se Deus for contra nós? Então, quantos de nós resistimos Deus? Resistimos a sua obra na nossa vida. Então, querido, todo avivamento começa com um profundo arrependimento. Primeiro, o arrependimento da vida que eu estou. Eu não quero mais ter essa vida, eu quero algo mais. Aí você encara um negócio desse. Quer saber de uma coisa? Eu vou jejuar. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a igreja orar. Quer saber de uma coisa? Eu vou amar mais a palavra de Deus. Você começa a se arrepender da vida que você tinha. E você começa a querer algo a mais do Senhor. Né? Então, todo avivamento, querido, é muito simples. Eu gosto muito porque fica muito fácil. Se amanhã você não lembrar de tudo que eu disse, mas vai lembrar disso. Todo avivamento tem dois segredos. Quais são? Boca no pó, olho na Bíblia. 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 Como é que, onde que começa o avivamento então, gente? Boca no pó, olho na... Avivamento é isso. O que me leva para o pó? O jejum, a oração, o arrependimento, a busca. Boca no pó. E olho na Bíblia. Boca no pó, olho na Bíblia. Boca no pó, olho na Bíblia. E o avivamento descerá sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Amém? Observe, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Então o avivamento tem que ser desejado. Observe, água sobre o sedento.
Querido, é ter sede de Deus. E você tem muita sede. Nós temos sede de sucesso, nós temos sede de dinheiro, nós temos sede de saúde, nós temos sede de prosperidade, nós temos sede de fama, de coisas. O ser humano tem sede de tudo quanto é coisa. A pergunta é, você tem sede de Deus? Porque ele diz, derramarei água sobre o que tem sede de mim. Então, você quer que o Senhor derrame água sobre você? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quero, pastor. Então tenha sede dele. Tenha sede dele. Derramarei água sobre o sedento. Agora, eu já estudei os avivamentos através dos séculos, já desde o século I, estudei avivamento profundamente, já falamos aqui na escola teológica sobre o avivamento através dos séculos, e não teve nenhum avivamento através dos séculos que não foi precedido por jejum e oração. Esquece. Querido, avivamento, se uma igreja quer avivamento, não é trazer um pregador famoso aqui. Porque isso é um fogo de fim de semana. Acabou. Não é trazer o cantor gospel do momento. Isso é fogo de palha. Vai embora, acabou. Avivamento que arde, avivamento que queima, não tem outro caminho que não seja jejum, oração e palavra de Deus. Não tem. O que é isso então, pastor? O resto é movimento. Avivamento é joelho no chão, é boca no pó, é jejum para mortificar o corpo e é palavra pura e verdadeira de Deus. Aí seremos avivados pelo Senhor e não pela emoção de alguém que quer nos colocar para cima. Amém? Até aqui? Vou terminar. O resultado, querido, será magnífico. Derramarei o meu espírito sobre... Olha lá, e derramarei, a parte final, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Põe no 4, Rafa, para mim, por favor. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. 5. Este dirá. O 5 é depois do avivamento. Então um dirá ao outro, eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Tem uma versão que diz, e o outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor. Avivamento, antes que você pense que, pastor, mas se o Senhor me avivar, eu vou ter que falar de Jesus por aí, certo? Certo. Mas eu não tenho jeito, eu não sei o que dizer, me faltam as palavras. Então diga isso que está aí. Eu sou do Senhor. Pronto. É igual o cego que foi curado por Jesus. Quando foi interrogado a respeito de quem era Jesus, o que tinha acontecido, o cego disse o quê? Eu só sei dizer uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Pronto. Não, mas me explica. Não sei. Só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Querido, avivamento é isso. É o retrato desse versículo. A Bíblia diz que depois que esse Espírito Santo é derramado sobre o sedento, as pessoas vão gritar uma para os outros, eu sou do Senhor. Vai escrever na própria mão, eu sou do Senhor. Escrever na própria mão fala de identificação. Mão, na Bíblia, fala de obras. Quando Davi quis construir o templo, o Senhor disse, tem sangue nas tuas mãos. Por quê? Porque Davi foi um homem muito sanguinário. Então, mãos, na Bíblia, fala de obras. Então, escrever eu sou do Senhor na mão, significa que as minhas obras vão estar de acordo com esta frase. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo, é o retrato daquilo que eu sou. E o que eu sou? Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. O avivamento chegará na sua casa.
mas não é pela língua estranha que você fala na igreja. O avivamento chegará na sua casa pelo que você fala dentro de casa. O avivamento começa lá. O avivamento, querido, não acontecerá a partir do que você lê aqui no Data Show, mas a partir daquilo que você vê no seu telefone, no seu smartphone, lá na sua casa. Essa é a diferença. O avivamento tira de nós a capa que somos e passamos a ter mudanças profundas. Avivamento não é você levantar mais vezes a mão durante um culto. Avivamento é você chegar dentro da tua casa, abraçar os teus entes queridos e pedir perdão. Isso é avivamento. Avivamento não é correr de um lado para o outro. Isso é alegria no espírito. E você pode correr aqui, se Jesus te alegrar o coração, e sai correndo mesmo. Mas isso não é avivamento. Avivamento, ele é produzido na nossa vida particular. Avivamento é aquilo que somos quando não estamos na igreja. Avivamento é aquilo que somos lá no trabalho, na nossa casa, na rua, dentro do ônibus, no carro, na moto, onde quer que seja. É aquilo que somos fora daqui. Então o avivamento faz isso na nossa vida. Avivamento é um chamado a 3 coisas: arrependimento, oração e jejum. E eu acrescento a 4ª, e a palavra de Deus. Então, se você está na campanha, faz mais um propósito com Deus aí. Lembra que quando a gente começou aí no domingo retrasado, eu disse para vocês, tudo que você fizer, sempre tenha na mente, ainda é pouco, ainda é pouco. Então reserve nessa campanha um tempo para você ler uma parte da palavra de Deus, alguns capítulos lá dentro da tua casa, dentro do teu lar. Amém? E então esse avivamento chegará. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então vamos ler de novo. Põe lá, Rafa, no versículo de número 3. E vamos ler o 4 e o 5 também. Porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão, olha os descendentes, é uma promessa para os filhos. Brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração. Amém? Nessa oração eu queria induzi-lo a orar comigo pelo mesmo propósito. A oração é muito simples. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e que eu seja o agente de avivamento para esta geração. Só isso. Tem coragem? Não. Tem coragem? E quando terminar essa oração, a gente vai dizer junto, eu sou do Senhor. Então curva a sua cabeça, põe a mão aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, pela tua bondade, pela tua graça. Viemos aqui, Senhor, pedir para ti, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Quando eu olho para trás, eu sempre vejo, Senhor, homens e mulheres que passaram por esta terra e que foram instrumentos, Senhor, de avivamento. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa geração. Nós estamos vivendo este momento. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ser agentes de avivamento nesta terra. Um avivamento produzido não pelas nossas mãos, mas produzido, Senhor, pelo teu querer, pela tua vontade, Senhor, pela tua soberania. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nessa geração, dizer como Moody disse, Senhor, há 200 anos atrás, nós queremos ser, Senhor, homens e mulheres que vivam, Senhor, nesta terra aquilo que tu tens para nós. Senhor, que o teu Espírito nos tome, nos encha, que possamos ser cheios da tua glória e que tudo aquilo que fazemos, Senhor, fique em segundo plano diante, Senhor, da promessa, diante do propósito que tu tem na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que somos teus. Senhor, as nossas obras são tuas. Senhor, o nosso jeito de falar, de caminhar, de andar é
teu. Senhor, as palavras que saem da nossa boca, que saiam do teu coração. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém. Vamos dizer juntos? Eu sou do Senhor. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, tu é do Senhor, viu? Amém.